Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula do dia 30 de abril de 2020, a nossa pauta continua sendo o capítulo 5, Povos do Continente Americano, e hoje vocês coloquem no caderno que hoje nós vamos começar a falar sobre a civilização asteca. Pessoal, é bastante importante, eu acho que vocês já sabem, que vocês já fazem isso diariamente, não só na minha matéria, mas na matéria de outros professores, mas eu vou frisar mais uma vez, que vocês coloquem a data no caderno, coloquem a pauta, a página que nós estamos estudando, para que quando nós voltarmos para a escola, voltarmos para a sala de aula, vocês não fiquem perdidos e eu também não acaba gerando uma confusão. Então, se tem questões da apostila, eu vou acabar escrevendo na plataforma para vocês responderem lá. Vocês vão responder lá, eu vou corrigir e vocês coloquem a resposta na apostila. Se não for uma questão da apostila, se for uma questão que eu estou jogando na plataforma, vocês escrevam a data e coloquem a resposta no caderno. Isso é muito importante, nunca se esqueçam disso. Coloquem a página, a pauta, o capítulo, a data. É importante sempre que vocês façam essas anotações, tá? Hoje, na última aula, nós falamos sobre a civilização maia. Lembra que eu falei para vocês? Uma civilização muito importante. Nós começamos a falar sobre os povos nativos da América. Lembra que eu falei que os povos nativos da América estão mais ou menos há 11 mil a 50 mil anos atrás, eles já estavam na América. E agora nós começamos a falar sobre povos da América pré-colombiana. Lembra que eu falei o que significa povos pré-colombianos? Povos que estavam aqui na América antes da chegada do povo do continente europeu, antes do contato diretamente com os povos europeus. Bom, na última aula eu falei sobre a civilização maia, falei sobre como que se dava a civilização, a respeito do alimento sagrado deles, da cultura, um pouquinho da escrita deles. E hoje, aqui na página 292, eu vou começar a falar para vocês sobre a civilização asteca. Bom, a civilização asteca, eles habitaram a cidade do México, o país mexicano, entre 1321 a 1521. Então, eles não tiveram contato com os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, eles já não existiam mais a civilização asteca. Bom, diferente da civilização maia, aqui era um império. Era igual à civilização maia, porque era dividida, lembra que eu falei, em cidades e estados. Mas aqui, na civilização asteca, tinha um imperador. O imperador como se fosse um presidente, ou seja, era a figura do imperador que mandava nessa civilização. Ele era visto como uma divindade, como um deus, diferente do que acontecia na civilização maia. Na civilização maia, cada cidade-estados tinha seu representante, tinha lá o seu, como se fosse o seu prefeito. Aqui na civilização asteca, nós temos tipo um presidente, um imperador que manda em tudo. Essa civilização asteca, ela também é conhecida como povos sanguinários. Não porque, povos sanguinários por quê? Não porque eles gostam de sangue, mas são povos que são povos guerreiros, povos que vão para a guerra para tentar conquistar outros territórios. Bom, lá na página 292, nós começamos a falar sobre a civilização asteca e vou falar um pouquinho aqui para vocês acompanhem junto da apostila de vocês. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco no ano de 1325. Nesse local, fundaram-se a sua capital, a cidade de Tenochtitlan. Bom, hoje essa cidade é onde se localiza a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Ela foi fundada em cima de um lago, para vocês terem noção de como que é. Os astecas, eles tinham uma tradição guerreira. Lembra que eu falei que eles eram conhecidos como sanguinários? Mas não é que eles gostavam de sangue, é porque eles tinham essa tradição guerreira de cada vez mais conquistar novos territórios. E por isso, ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. Os povos conquistados eram obrigados a lhe pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Ou seja, eles iam cada vez mais conquistando outros territórios.
Eles tinham os territórios deles, mas cada vez mais eles queriam mais territórios e as pessoas que eles conquistavam tinham que acabar pagando tributo para eles. O que eram esses tributos? Nós vamos ver mais para frente, mas são penas, são ouro, são plumas, esse tipo de tributo que eles recebiam. Bom, a religiosidade deles, eles acreditavam também em vários deuses, não era apenas um deus só. Aqui nós vemos, ó, os astecas adoravam diversos deuses que geralmente estavam relacionados aos elementos da natureza. Ou seja, relacionados aos elementos da natureza como? Eles acreditavam que tinha o deus do sol, o deus do trovão, o deus da chuva. Além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte, veja a seguir algumas divindades astecas e suas principais características. Bom, aqui fala sobre as divindades, eu não sei direito pronunciar esse nome, mas o primeiro era considerado o deus do sol e também da guerra. O outro é uma figura de uma serpente emplumada, uma divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. E o outro aqui representa o deus da noite, além de ser uma divindade do fogo e da morte. E o outro considerado o deus da chuva, do relâmpago e do granizo. Ou seja, eles associavam a figura dos deuses a alguns elementos da natureza. O elemento do sol, que também era considerado o deus da guerra. Então as divindades deles eram bastantes. E a figura do imperador também era uma figura que representava um deus. Para eles, o imperador era a figura de Deus na terra, era que representava a autoridade máxima para eles. Conseguiram entender mais ou menos, então? Vamos voltar lá um pouquinho. A civilização maia não tinha um imperador. Era dividida em cidades-estados, cada cidade-estado tinha o seu representante. A civilização asteca também era dividida entre cidade e estado, tinha o seu representante, mas tinha um representante geral, que para nós é a figura do nosso presidente, e para eles era a figura do imperador deles. O imperador deles é a figura do presidente. Eles tinham essa figura que representava, que era a autoridade máxima dessa sociedade, dessa civilização. A respeito da organização militar também, eles eram povos que gostavam bastante de conquistar outros territórios, que nem eu falei para vocês. E nós vemos aqui na página 293, como vimos, a tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão de seu império. Ou seja, para conquistar mais, para aumentar o tamanho do império, eles tinham que conseguir conquistar mais territórios, tinham que conseguir conquistar mais povos. Então, para isso, eles precisavam, muitas vezes, as pessoas relutavam a entregar o seu território para eles. Então, acontecia o quê? Acontecia muitas guerras. Então, por isso que eles são conhecidos como povos guerreiros. Bom, por hoje eu vou ficar por aqui. É um assunto um pouquinho extenso. Na última aula eu dou continuidade a esse assunto. Eu vou deixar na plataforma algumas questões. Inclusive, no finalzinho da página 292, tem uma aqui, ó. Existe alguma característica semelhante entre esses deuses? Explique. Então, eu vou deixar essa pergunta na plataforma, espero que vocês respondam e coloquem essa resposta depois na apostila de vocês. E eu vou deixar mais algumas questões na plataforma a respeito dessa civilização asteca para que vocês respondam. Prestem bastante atenção na hora de responder. Por favor, não escrevam só sim, não, talvez. Eu quero que vocês já são alunos do 6º ano, apesar de toda a situação que nós estamos passando, eu sei que não está fácil para vocês, também não está fácil para mim, mas vamos tentar nos empenhar para responder, porque logo nós vamos ter uma avaliação, e essa avaliação não é porque nós estamos fora da escola que não vai ser uma avaliação que vai ser avaliada corretamente. Vai ser uma avaliação que vai valer 70, e eu, como uma professora, eu considero as respostas que são coerentes, respostas bem elaboradas. Eu não vou dar nota para aluno que responde sim, não, talvez. Eu quero, vocês já são alunos do 6º ano, já estão caminhando para a fase adulta, então eu quero que vocês respondam com coerência. Por favor, vocês pensem bem antes de responder. Não é, que eu falei, não é porque estamos em casa que vamos relaxar. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau!